Então, começando aqui o segundo vídeo, eu estava começando a comentar sobre essa obra, sobre a Revolução, em que a Hannah Arendt ela trata então da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Ela considera a Revolução Americana como um modelo positivo de revolução liberal político e a Revolução Francesa como um modelo negativo. Ela recebeu muitas críticas também por ter feito essa opção. E a principal crítica no que se refere à escolha da Revolução Americana como um modelo diz respeito ao fato de que Hannah Arendt ela não problematizou devidamente a questão de que tanto o negro quanto o indígena foram deliberadamente excluídos do Pacto Fundacional norte-americano. E, de fato, ela não problematizou e também essa realidade não a impediu de eleger a Revolução Americana como um modelo de revolução ideal. Com relação à Revolução Francesa, igualmente, ela, em virtude de que ela não se identificou a fundação, né, de um pacto fundacional, não se identificou assim, a instituição da autoridade, né, naquelas diversas revoluções depois de 1789, porque várias constituições, né, foram promulgadas e revogadas, promulgadas e revogadas. Então, para Hannah Arendt, também a autoridade a partir de uma constituição, né, que é o pacto fundacional para Hannah Arendt na modernidade, ele é exteriorizado, ele é simbolizado por uma constituição. E ela verificou que isso aconteceu na Revolução Americana, né, apesar da séria exclusão de negros e indígenas. Só que como a Revolução Francesa ela acabou sendo diluída em inúmeras revoluções em que grupos políticos acabavam por assim, fazer golpes uns com os outros e o povo seguia naquela situação de miserabilidade e de pobreza, Hannah Arendt, então, ela entendeu, de uma forma muito resumida aqui, ela entendeu que a Revolução Francesa, ela não fez, ela não mostrou que veio, né? O povo, ele continuou sendo numa situação de miserabilidade, ele continuou também no aspecto político, ele continuou sem qualquer titularidade e a situação, na verdade, segundo ela seguiu a mesma para o povo, a mesma de antes da Revolução. Então, para ela, a monarquia e aquelas inúmeras situações de troca de poder por aqueles grupos políticos não tiveram assim o objetivo de fundar de uma forma efetiva uma república, né, em que o povo seria então o titular de seus direitos políticos e que também teria acesso aos bens da vida da comunidade. Bom, ela recebeu então, como eu comentei, muitas críticas com relação a isso, e essa questão do negro nos Estados Unidos ficou muito marcado na obra da Hannah Arendt e ela recebeu muitas críticas, e a meu ver, críticas legítimas, porque além dela não ter problematizado isso quando da análise da Fundação Constitucional norte-americana, ela também, no final dos anos 50, com o famoso caso Little Rock, que tem a ver com a 14ª emenda, quando a Suprema Corte ela declarou a inconstitucionalidade de inúmeras leis sulistas que não permitiam o acesso à educação pela população negra, né, a partir da ideia do separate but equal. Quando então a Suprema Corte ela declarou a inconstitucionalidade dessas leis e determinou que todas as escolas dos estados sulistas fossem mistas, permitissem o acesso da comunidade negra, Hannah Arendt ela escreveu um artigo sobre isso na época, mais especificamente no ano de 59. E nesse artigo ela se posicionou de uma forma contrária a essa decisão da Suprema Corte. Então eu não preciso dizer
que isso gerou muita polêmica, e a Hannah Arendt, ela foi vista na época realmente como assim, uma filósofa muito conservadora com relação a isso, e acabou assim que até hoje ela sofre muitas críticas em função desse posicionamento, porque segundo ela, a Suprema Corte, essa discussão que existe até hoje, né, de ativismo judicial e etc., ela foi por esse caminho. Ela entendeu que a Suprema Corte americana, ela fez as vezes do poder executivo, fez as vezes do poder legislativo, que adentrou na competência dos demais poderes, e inclusive ela trouxe algumas questões de que não se poderiam obrigar as pessoas a conviverem umas com as outras. Realmente ela não andou bem nesse artigo. Eu acredito que aqui nem daria muito tempo de eu trazer todos os fundamentos, mas eu indico, até não está aqui o livro, no Brasil esse artigo ele é traduzido para a língua portuguesa, e ele foi incluído, depois eu me lembro em qual obra, ele foi incluído na obra Responsabilidade e Julgamento. É uma obra que reúne diversos artigos da Arendt. Ela foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras em 2003, tá? E, basicamente, a Hannah Arendt, ela entende que a questão, só para contextualizar um pouco para vocês entenderem, além dessa questão da usurpação de poderes entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, que é uma discussão ainda hoje presente em praticamente todas as democracias liberais, inclusive no Brasil, ela também trouxe alguns aspectos de que a discriminação seria um direito subjetivo. Então, claro que isso causou muita revolta, porque ela entendeu que o Estado ele não poderia intervir no direito de discriminar, né? Então, assim, ela também trouxe algumas questões de que isso aí estaria presente na esfera privada, tá? E também, eu estou tentando achar aqui no artigo, enfim, então seriam esses dois pontos: a usurpação de competência por parte da Suprema Corte, e também de que a discriminação estaria restrita à esfera privada do ser humano, e de que, portanto, o Estado não poderia intervir nisso a ponto de fixar, de determinar, então, que negros e brancos tivessem acesso às mesmas escolas. Só que uma das críticas que é apresentada, e que eu concordo totalmente, é de que, na verdade, sem entrar nesse tema de discriminação, o fato é que a educação é um bem da comunidade. Então, a educação ela está na esfera pública e não na esfera privada. E que, sim, o Estado tem a obrigação de garantir a mesma educação de qualidade para todas as pessoas, para toda a população. Então, só por esse aspecto de ser a educação um bem da vida a ser assegurado a todos, e, portanto, ao mesmo tempo ser uma obrigação estatal, me parece que já afastaria de plano essa argumentação de Arendt. Então, esse artigo, ele, só para compreender, ele foi publicado em 59, e assim, é muito curioso que esse livro que eu trouxe para vocês sobre a Revolução, ele é posterior ao artigo, ele é de 63. E nesse livro, ela muda totalmente o seu posicionamento a respeito da atuação da Suprema Corte nas democracias liberais representativas. Então, assim, aqui, como eu tinha comentado antes, ela traz a questão de que a Suprema Corte ela possui um papel central nas democracias liberais representativas, no sentido de que ela realiza a guarda da Constituição,
certo? E a Constituição ela tem o papel da autoridade, aquela autoridade do Senado romano. Então, sim, ela traz também o papel da Suprema Corte como um órgão que garante o acesso das minorias sociopolíticas para a garantia da sua atuação no espaço público. Só que, ou seja, a impressão que dá é que ela está revendo aquele posicionamento daquele artigo sobre Little Rock. Só que ela nunca, na verdade, ela nunca se retratou. Ela não trouxe a questão de Little Rock nesse livro, embora ela tenha se retratado no que se refere à atuação das cortes constitucionais nas democracias liberais representativas, sobretudo da própria Suprema Corte norte-americana, tá? Uma questão também que eu acho interessante de comentar com vocês é que sobre o papel da revolução em si, ela traz, embora aqueles contrapontos assim da obra de Hannah Arendt que a gente acaba que os seus comentadores não compreendem muito. Enquanto ela não concorda, ela diz que onde tem violência não tem autoridade, não tem poder, e que a violência ela não pode estar no espaço público, porque se ela estiver no espaço público, então não teremos política, não teremos poder, não teremos autoridade. Ao mesmo tempo que ela defende isso, quando ela traz o seu próprio conceito, que ela sempre foi muito conceitual, quando ela traz o seu próprio conceito de revolução, ela entende que de uma forma excepcional a revolução ela pressupõe a violência. Então, a gente pode ver que a fundação constitucional, ela pressupõe, portanto, revolução, que pressupõe violência. Então, embora a autoridade ela não possa se manter no espaço público em uma situação de violência, ela pode decorrer da violência, porque, de fato, para a tomada do poder por um grupo sociopolítico sem violência, naquelas situações que foram objeto da análise dela, que foram a Revolução Americana e a Revolução Francesa, realmente, sobretudo na Revolução Francesa, porque na Revolução Americana a gente destaca muito mais isso na Revolução Francesa, né, com a queda da monarquia francesa. Então, realmente, a violência ela é pressuposta à ideia de revolução, tá? E mesmo assim, em Hannah Arendt, na teoria política arendtiana, a ideia de revolução, ela não perde o seu caráter de revolução, que para ela é legítima, é um ato político legítimo que todo ser humano detém, ainda que tenha que se utilizar da violência, ela não perde esse caráter de legitimidade, tá? Então, para Hannah Arendt, a revolução, ela é legítima toda vez que há uma quebra do pacto social. Toda vez que membros da comunidade que eventualmente estão ocupando o poder, não importa o regime autocrático, democrático, toda vez que esses membros, de certa forma, eles quebram o pacto social, eles legitimam que outros grupos ocupem o poder através da revolução para restabelecer o pacto social. Essa é a ideia dela. É a ideia que ela trouxe em sua teoria política. E uma questão interessante é que e é nessa obra também, eu acredito que é só nessa que eu me lembre, ela faz um contraponto entre revolução e desobediência civil. E a questão da desobediência civil é muito cara para Hannah Arendt. Eu acredito que em Crises da República ela também traz alguns pontos. E entre o passado e o futuro, essa obra também, entre o passado e o futuro, ela traz considerações sobre a desobediência civil. E a questão aqui que eu gostaria de pontuar é que, enquanto na Revolução ela pressupõe violência e ela pressupõe a tomada do poder por grupos sociopolíticos e tem a ver com a quebra do pacto social por quem está no poder, na desobediência civil arendtiana, nada dessas características é verificada. Tá? A desobediência civil é o seguinte: o desobediente civil ele não quer retomar o poder, certo? Ele concorda com as instituições, mas ele apenas não concorda com algumas decisões políticas ou sociopolíticas que são adotadas. Então, o desobediente civil ele só quer uma mudança de posição
sem a derrubada daquele poder. E claro, ela teve muita influência porque a Hannah Arendt, ela, naquela efervescência dos anos 60 dos Estados Unidos, ela justamente vivia aquilo com os estudantes nas universidades. Então, o movimento hippie, Panteras Negras, toda a questão até das feministas, embora ela nunca, infelizmente, na minha opinião, infelizmente, ela nunca tenha se dedicado à questão do feminismo, mas também a questão da atuação dos Estados Unidos no Vietnã, ela acompanhou todo esse movimento estudantil da desobediência civil e ela trouxe em sua obra. E para ela, a desobediência civil, ela é também legítima e ela deve ser utilizada pelos grupos sociopolíticos em qualquer situação. E ela traz como, para ela, os dois grandes paradigmas ocidentais, os dois grandes nomes ocidentais da desobediência civil são Sócrates, né, que segundo ela morreu por causa da maiêutica, morreu tomando cicuta por causa da maiêutica, e também o Turreau. Então, para ela, esses dois nomes, eles são os paradigmas, então, de sucesso, digamos assim, da desobediência civil. Bom, só para finalizar, então, eu só gostaria de comentar com vocês, eu não estou aqui com esse livro, sobre Eichmann em Jerusalém, que é uma obra bastante interessante, em que, como eu comentei ao início, Hannah Arendt, ela foi convidada, quando ela já morava nos Estados Unidos, que isso foi no início dos anos 60, ela foi convidada para fazer a cobertura do julgamento de Adolf Eichmann, que foi um nazista que atuou durante o regime nazista. Ele organizava, ele fazia o levantamento de judeus, de famílias judias em toda a Alemanha para poder, enfim, para poder retirá-las de seus bens, de suas residências e encaminhá-las para campos de concentração. Ele fazia todo o levantamento dessas pessoas em cada cidade alemã e cidades da Europa. Então, ele era um funcionário, como se fala, um funcionário da empresa nazista. E ele foi capturado pelo serviço secreto israelense no início dos anos 60, porque ele fugiu para a Argentina, como inúmeros outros nazistas fugiram para a Argentina. Ele foi um dos que foi pego e foi encaminhado a Israel e teve o julgamento em Jerusalém, que obteve cobertura do mundo inteiro. E Hannah Arendt foi convidada para fazer essa cobertura, e dessa cobertura ela publicou a obra Eichmann em Jerusalém. E é muito interessante que nessa obra ela criou o conceito de banalidade do mal. E ela sofreu muitas críticas por causa disso. E nesse aspecto, na minha opinião, ela foi mal interpretada por muitos. Inclusive Israel cortou laços com ela foi considerada uma pessoa não grata, uma persona não grata, e nunca pôde ir a Israel depois da publicação desse livro. E inclusive nos Estados Unidos, todos os seus amigos que também foram vítimas do nazismo, que como ela fugiram para os Estados Unidos, que foram recebidos nos Estados Unidos e que lá passaram o resto da sua vida, eles também cortaram relações com ela. Ela tem até um filme que é maravilhoso, de Margaret von Trotta, eu acho. Eu acredito que o nome do filme é Hannah Arendt mesmo. É um filme maravilhoso. Para quem não assistiu, eu indico muito, mas eu acho que não tem mais no Netflix. É um filme excelente que aborda a biografia da Arendt, só que pega um recorte bem desse grande conflito, assim, dessa grande polêmica que ela sofreu com Eichmann em Jerusalém. Então pega toda essa polêmica, a própria cobertura do julgamento. É um filme maravilhoso, que eu indico. Bom, então assim, qual é a ideia de banalidade do mal? Quando ela fez a cobertura do julgamento e ela acompanhou toda a defesa do Eichmann, tanto dos seus advogados quanto dos depoimentos do Eichmann, ela viu que a tese de defesa dele, assim como de inúmeros outros nazistas, dizia respeito ao fato de que ele, na verdade, ele dizia, né, a tese de defesa dele foi de que ele não matava os nazistas, ele não estava lá no campo de concentração, ele não abria os chuveiros, né, em que eles eram mortos, né, a gás.
ele não fazia nada disso. Ele, olha só a tese de defesa dele. Eu acredito que vocês até já saibam, porque é bem famoso isso. Infelizmente, né? É bem famoso essa tese de defesa. A própria banalidade do mal, ela é muito famosa e ela é adotada por inúmeros autores em outras questões, né? Na análise de outros fatos históricos. Ele dizia que ele era aquela pessoa, bem assim, como se fosse uma empresa nazista. Ele era aquele funcionário que apenas buscava os nomes dos judeus em cada cidade. Então ele ia para as cidades, ele se comunicava com as autoridades locais, e inclusive uma das críticas, muito do que a Hannah Arendt sofreu é porque, apesar dela ser judia, ela denunciou trechos do julgamento em que ele apontava que quem entregava os nomes das famílias judias e as suas localizações, dos seus esconderijos, eram autoridades judaicas. Então, eram as próprias autoridades judaicas em troca de liberdade, enfim, de inúmeras outras coisas, né? Elas é que entregavam os nomes e a localização das famílias judias. Então, claro que também isso mais fortemente causou o rompimento da comunidade judaica com a Hannah Arendt, porque ela trouxe isso no livro. Bom, então, de posse desses nomes, o Eichmann ele passava essa listagem para os executores, que eram as polícias nazistas, né, SA, SS, que iam então nas casas e recolhiam aquelas famílias, retiravam todos os seus bens, eles roubavam, né, todos os bens dos judeus e encaminhavam então essas famílias todas para os campos de concentração, onde eles eram submetidos a trabalhos forçados e depois de um tempo eles acabavam morrendo. Ou eles morriam em decorrência de doenças, em decorrência de estafa, de tanto trabalhar, ou então, finalmente, nas câmeras de gás e através de outros meios de tortura. Então, ele dizia que ele não estava nessa etapa, ele estava na etapa anterior. Ele não poderia ser considerado um nazista, ele não poderia ser considerado um criminoso de guerra, né? Alguém que causou crimes contra a humanidade, se ele apenas fazia o levantamento dos nomes. Ele fazia reuniões, olha só, ele fazia reuniões com as autoridades locais e judaicas e esses nomes ele passava para uma outra pessoa. Então é aquele efeito cebola que se fala, né, que ele é muito próprio de regimes totalitários. A Hannah Arendt ela desenvolve muito isso aqui também, né? Como se constrói um regime totalitário? Como é que tu consegues incutir, né, o totalitarismo muito antes da tomada do poder, né? E nós sabemos como é que funciona. Muito antes da tomada no poder, nós começamos a criar discursos de ódio. O que se precisa fazer? Separar. A gente precisa separar a sociedade. Nós precisamos separar as pessoas, criar ódios, criar grupos de ódio, grupos que devem ser objeto de ódio e assim, aqui, a partir dessa ideia, então, do ódio, da falta de comunidade e principalmente da individualidade, da individualização do ser humano, da atomização política, tira ele do espaço público e começa a alimentá-lo com ódio. Ódio do outro, ódio do diverso. É assim que se funda um regime totalitário, né? Essa é a base, né? A base social dele. E isso está aqui, muito importante, acredito que muito importante nós lermos. Mas, voltando então para Eichmann em Jerusalém, a tese de defesa do Eichmann foi basicamente essa, dele e de inúmeros outros nazistas em outros julgamentos, principalmente os de Nuremberg. E a partir daí, ela cria a banalidade do mal, porque aí ela traz aquela concepção de que, ao contrário do que sempre pensávamos, o indivíduo maldoso, ele necessariamente ele não precisa ser um monstro, ele não precisa ser um demônio, ele pode ser um burocrata. E aí, é por isso que ela trouxe a questão da banalidade, não porque o mal em si, não porque ela estivesse banalizando a situação, mas é porque é quando realmente o mal, ele é banalizado, porque se chegou a um ponto que aqueles funcionários nazistas, eles já não se importavam com o que acontecia lá na ponta, né? Que não era só com os judeus, era com judeus, era com comunistas, era com religiosos, era com toda a espécie de pessoas que não eram arianas, né?
E ele já não se preocupava com isso, porque na verdade ele estava batendo o ponto dele. Ele estava indo lá, fazendo as reuniões e pegando aqueles nomes. O que acontecia lá na ponta não era assunto dele. Então essa é a ideia de banalidade do mal para a Hannah Arendt. E isso é interessante porque ela trouxe esse paralelo para os dias atuais, né? Então ela trouxe essa reflexão assim do nosso papel dentro da nossa comunidade. Né? E hoje nós poderíamos trazer isso, inclusive. Então, quando eu lanço uma fake news, quando eu faço uma piada com um grupo sociopolítico do qual eu não faço parte, é uma banalidade do mal, porque eu faço isso e eu não estou preocupada lá na frente com o que acontece, lá na ponta com aquela pessoa, né? Ou com aquele grupo. Então, na verdade, eu entendo hoje que tanto Origens do Totalitarismo quanto Eichmann em Jerusalém são duas obras imprescindíveis para nós compreendermos um pouco até esse lugar em que nós estamos hoje. Né? E Hannah Arendt já previa isso lá nos anos 60, que foi quando, acho que foi em 61, quando ela publicou Eichmann em Jerusalém. E ela trouxe alguns paralelos com relação à sociedade, aquela sociedade atual lá, né, da metade do século XX. Ela trouxe reflexões sobre o quanto nós somos responsáveis pelo todo, mas nos comportamos como se fôssemos responsáveis apenas por aquela singela, aquele malzinho que a gente faz no nosso dia a dia. Então a banalidade do mal é muito interessante, é claro que é muito mais denso, é um conceito que ela trouxe muito mais interessante assim do que eu pude resumir aqui. E com isso eu concluo a minha fala. Eu não preciso dizer que eu não consegui falar nem um décimo da obra de Hannah Arendt e também não consegui falar muito sobre, inclusive, o que eu escrevi. Eu trouxe muito mais questões na minha dissertação de mestrado e eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder ter conversado um pouco sobre uma autora que para mim é fascinante e que, apesar dessas críticas, é essas críticas que tornam mais ainda interessante a obra de Hannah Arendt. Então, eu fico à disposição, fico também à disposição do professor Alejandro, caso quiserem marcar uma discussão, uma aula síncrona para nós conversarmos a respeito. E eu espero ter ajudado aí vocês, sobretudo aqueles que ainda não tiveram contato com a obra de Hannah Arendt, espero ter ajudado vocês a ter suscitado aí uma curiosidade para buscar essa autora que é tão essencial para todos nós, sobretudo nos dias atuais, sobretudo no Brasil. Muito obrigada e até a próxima.